Começa de novo. Eu vou ter que começar de novo. Porque eu vou falar boa noite de novo, porque está sendo gravado. O capítulo que me coube falar é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E os itens de 11 a 15. Então, o item 11 fala do egoísmo, depois o item 12 ainda fala sobre a caridade, o 13 fala sobre a fé e a caridade, o 14 fala para a caridade com os criminosos, principalmente nos momentos difíceis que nós vivemos hoje, não é? E vai até o 15 que fala se a gente deve socorrer uma pessoa que é de má vida ou que não seja do bem, se nós devemos socorrer. Então eu começo falando assim, fiz até um apanhado. Esse capítulo fala, amar o próximo como a si mesmo. E esse amar o próximo como a si mesmo é um mandamento deixado por Jesus quando ele esteve entre nós. E ele reduziu a lei mosaica, que foi instituída por Moisés, quando ele tirou o povo hebreu do Egito, que era um povo assim muito rebelde. Então ele precisava impor algumas leis para que eles pudessem obedecer, para que houvesse disciplina. Então foram instituídas as leis mosaicas naquele momento. Quando veio Jesus entre nós, ele reduziu, ele sintetizou essa lei mosaica no seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós não podemos amar ao próximo se nós não nos amamos, né? Então tem que começar por nós. E Jesus acabou com a lei mosaica de olho por olho, dente por dente, né? Então, ele nos trouxe o amor, que é o maior mandamento. E nesse capítulo, para que nós possamos adentrar na caridade, tudo aquilo, dos sentimentos que esse capítulo nos fala, esse capítulo nos fala da caridade, do amor, do perdão, da misericórdia, da benevolência e a abnegação, que são sentimentos que nós devemos conquistar, não é? Mas para conquistar esses sentimentos, nós temos que vencer em nós mesmos um defeito de caráter que está muito enraizado em nós, que é o egoísmo. E o egoísmo, ele é contra o amor, ele é contra a caridade. Então nós temos que trabalhar em nós, tirar essa erva daninha que se constitui o egoísmo, para que o solo do nosso espírito possa se encher com essas flores que são esses sentimentos que eu disse. Então, é indispensável que nós nos esforcemos para extirpar em nós o egoísmo, que se constitui um grande malefício da humanidade. E nós temos visto aí o que nós estamos enfrentando hoje no mundo, é resultado do egoísmo, né? É o egoísmo, é o orgulho que está no sentimento desses que estão dirigindo essa guerra. E o cristianismo, quando Jesus esteve entre nós, ele teve a missão, através dos seus ensinamentos, ajudar os homens a vencer esse defeito de caráter. Mas, entretanto, Jesus não conseguiu. Ele deixou todos os seus ensinamentos, mas o cristianismo não foi capaz ainda de modificar o homem, né? E coube ao espiritismo, porque agora os homens mais preparados para isso, com uma maior compreensão e maior entendimento, então, com a ajuda do espiritismo, fazer um olhar interno e tentar tirar vamos dizer, esse defeito de caráter de dentro de si. E ao homem, através da assimilação dos ensinamentos, cabe reformar-se, envidar a coragem todos os esforços para vencê-lo. E através da reforma íntima que conseguirá atingir a superação de tal malefício enraizado no solo do espírito. E usar o seu livre-arbítrio de acordo com essa mudança, em seu próprio benefício. Então o homem, ele tem que se esforçar para tirar isso de dentro de si, ele tem que ter essa vontade e exercer essa vontade através do seu livre-arbítrio, que ele possa ser dirigido para tirar isso dentro de si. Então o homem tem que se tornar primeiro, antes dele poder amar
próximo, ajudar o próximo, ele tem que se tornar uma bênção para si próprio. Eu até trouxe um ensinamento aqui de um rabi, que é um rabi judeu. Então, Rabi Samson Hirsch. Então, ele diz assim: primeiro, torne-se uma bênção para você mesmo, de forma que possa ser uma bênção para os outros. Porque se você é uma pessoa que está sempre muito mal consigo mesma, como é que você pode ajudar os outros? Então você primeiro tem que trabalhar você através do seu autoconhecimento, olhar para dentro de si. Eu sei que é muito difícil, porque às vezes é muito doloroso esse processo, mas não tem outro caminho, né? E já está na hora da gente, depois de tanto tempo, fazer esse esforço. E para nos ajudar nessa reforma íntima, nesse trabalho de limpeza interna, para extirpar o egoísmo dentro de nós e o orgulho, no capítulo 28 tem uma prece que é para corrigir um defeito. E no prefácio lá dessa prece diz assim: nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito. Quer dizer, se nós estamos aqui, nós estamos em aprendizado. Por isso que nós reencarnamos, para nos tornarmos criaturas melhores, para ascendermos ao Pai. E não da nossa organização física, porque muitas pessoas acham que o defeito de caráter está no corpo e não no espírito. Não, o defeito está no espírito. Se assim fosse, o homem estaria isento de toda e qualquer responsabilidade. É meu corpo que é egoísta, não tenho nada a ver com isso. E não é isso. De nós depende a nossa melhoria, pois todo homem goza da plenitude de suas faculdades, tem a liberdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. Para fazer o bem só lhe falta a vontade. Então é só nós direcionarmos a nossa vontade, começar todo esse processo, todo esse movimento dentro de nós. Emmanuel, no livro da Esperança, ele alerta para as consequências do mau uso do livre-arbítrio e cita situações advindas que aqui transcreve. Então, Emmanuel nos dá que eu vou mencionar aqui, alguns exemplos desse nosso comportamento assim irresponsável, desse egoísmo. Que me importa? Eu estando bem, minha família estando bem, que me importa o outro? Né? É um olhar egoísta só para dentro de si. Então ele diz assim: pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Quer dizer, aquele que você pensa sempre só em si no trabalho. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados, sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Quer dizer, aqueles que fazem mau uso dos cargos, como nós temos visto aí, que merecem a nossa misericórdia e compaixão. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Então, aqueles que têm grandes inteligências, usam a ciência não em benefício da humanidade, né? Mas em benefício próprio, quer dizer, poderiam ajudar com as vacinas, com grandes descobertas. Então, esses jovens que nós vemos, os hackers, né, que poderiam usar a sua inteligência brilhante em prol da humanidade, e aí eles adentram em programas de bancos, de organizações estatais, e fazem todo um estrago muito grande. Consideramos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da instância terrestre, que apenas disputaram a esterilidade do coração. Quer dizer, aqueles ainda que têm maior responsabilidade, que têm um encargo religioso e que, lamentavelmente, fazem desse encargo, eles encaminham as pessoas para um fanatismo, usam da sua fala para recolher os dízimos. Então, não há uma fé raciocinada. Então, eles vão responder por isso. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos,
acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Então nós temos aí os grandes criminosos, PCC, né, por exemplo, essas organizações aí. Ninguém pode negar que todos eles, humanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Nós temos o livre-arbítrio para agir para o bem ou para o mal. Conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Daí a nossa responsabilidade. Emmanuel, nesse capítulo, nos diz que Jesus nos deu o exemplo da caridade, percorrendo de forma resignada o caminho que o levaria à crucificação. E Pôncio Pilatos, do egoísmo, pouco se importou com o sofrimento de Jesus. Preferiu lavar as mãos, como que deixando claro que responsabilidade alguma lhe adviria, portanto, e a transferiu aos judeus. Nos diz Emmanuel que esse antagonismo entre o egoísmo e a caridade, lepra do coração humano, e que o cristianismo não conseguiu extirpar, cabe a nós outros, com os esclarecimentos da espiritualidade, removê-lo de vez das entranhas de nosso espírito. A fim de que o diamante incrustado pelo Pai em nossa essência resplandeça como o sol no que consiste a caridade. Todos nós temos Deus dentro de nós, né? A guiar o nosso caminhar e o da humanidade ao mundo regenerador. No próximo item, aqui, depois que quando acaba sobre o egoísmo, Pascal nos diz que se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor compreendida. Então nós não estaríamos vendo tudo isso que acontece no nosso mundo. Nos diz que Jesus jamais se furtou ao contato com o criminoso e a mulher adúltera, não se importando se esse comportamento prejudicaria a sua reputação. No livro Boa Nova, que eu recomendo a todos que leiam, de Humberto de Campos, Irmão X, no capítulo 13, em que trata do pecado e punição, episódio da mulher adúltera, o repórter da espiritualidade, porque ele retrata assim, com primazia, tudo o que aconteceu na época em que Jesus esteve entre nós, nos diz que quando Jesus disse à mulher adúltera, ameaçada de apedrejamento pela população, como costume da época, que fosse embora, porque naquela ocasião ninguém a condenara, já que indagados os seus ofensores por Jesus, que se estivessem sem pecado, apedrejassem, não restando ninguém que assim o fizesse, e ele também não a condenara. Recomendou-lhe, entretanto, que não pecasse mais. Então, quando Jesus teve essa atitude, os apóstolos ficaram indignados. Falaram, como que o Senhor vai contra a lei mosaica, né? Porque quando uma mulher nessa situação, ela tem que ser apedrejada até a morte. E mais indignado ficou o apóstolo João. Então ele fala, indagou por que Jesus teve aquela atitude, né? E aí Jesus, com aquele amor que ele tem, aquela paciência, ele disse assim, é o que a gente sempre, antes de julgar alguém, a gente sempre deve perquirir o que há por trás de determinadas situações, o que leva, às vezes, a determinadas criaturas a praticarem determinados atos. E aqui Jesus vai nos falando sobre isso. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos, das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Não se conformando, ainda João interpelou o mestre fincado na lei mosaica, que aquele que pegou deveria pagar ceitil por ceitil o seu agravo. Aí Jesus disse assim, ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, como Emmanuel disse lá atrás, magistrados e filósofos, que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes viu os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o apóstolo, Jesus disse a ele, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade.
infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Deus nunca desiste de nós. Nunca, Ele é nosso Pai, mas Ele nunca podemos ser a última das criaturas, mas Ele não desiste de nós. Poder-se-ia desejar para pecador humilde tormento maior do que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta, ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse é o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação, e que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Aí Jesus diz assim: cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador, erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Quer dizer, então, nós temos um santuário interno, Deus está dentro de nós, então vai depender de nós o que nós vamos fazer com isso. Mas sua luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Porventura, não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando pela satisfação de seus caprichos, no desregramento ou no abuso, no culto de si mesmas ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Então, o que nós estamos vendo no mundo de hoje, né? Infelizmente, todos vão responder. Examinada a situação por esse prisma, temos que reconhecer que no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição dos seus próprios deveres. Por isso que nós estamos aqui em aprendizado. Estamos em aprendizado, Deus nos deu essa oportunidade da reencarnação e nós devemos aproveitar. Nada disso, eu vou fazer isso na outra vida. Não, é para já. O momento é esse. Nós não sabemos se nós vamos ter outras oportunidades, né? A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital em que o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. É por isso que não condena o pecador, Jesus dizendo, para afastar o pecado, e em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres, veja só, as consequências dos nossos atos, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. Quer dizer, todos nós vamos responder pelos nossos atos. Qualquer ato, qualquer infração à lei, nós vamos responder, né? Mas, através da reencarnação, através das oportunidades que o Pai nos dá, e um dia a gente vai, se Deus quiser, chegar lá. E para exemplificar, porque nós estamos falando aqui sobre o capítulo sobre os criminosos, caridade para com os criminosos, que a Elizabeth de França, que é uma rainha, que achou que quando chegasse lá na espiritualidade, ela ia ser tratada como uma rainha, né? Porque ela era uma rainha aqui, rainha da França, então achou que, chegando lá na espiritualidade, todos a receberiam, todos os seus vassalos, lê do engano, foi tratada como, no último lugar, quem estavam acima dela eram os seus vassalos, os seus escravos, aquela que ela supunha que estavam que ela considerava em último lugar. Então ela, depois de passar por tudo, ela vem, caridade com os criminosos. E para exemplificar, já que tratamos do capítulo da caridade para com os criminosos, eu vou dar dois exemplos que ilustram que se pode chegar lá. Podemos citar Paulo de Tarso, que enquanto Saulo, doutor da lei judaica, perseguira os cristãos condenando-os à morte, inclusive Estevão, irmão de Abigail, sua noiva, até que em dado momento, quando não conseguira entender a fé dos cristãos que imolara a morte, viu-se chamado por Jesus na estrada de Damasco,
que eu inquirira por que razão da sua perseguição aos cristãos. A partir daí, transformou-se, não sem padecimentos, num dos maiores divulgadores do cristianismo, sustentado pela sua fé inabalável em Deus. Quer dizer, temos um grande exemplo. Outro exemplo é Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, o qual, enquanto senador romano, na época de Tibério, sob o nome de Plúbio Lentulus, perseguira os cristãos. No seu livro, há 2000 anos, relata sua jornada, na qual teve contato com Jesus, mas preferiu seguir o seu caminho de senador romano. Ainda não estava preparado. No prefácio desse livro, esclarece que pedira a Jesus licença para que eu escrevesse, e demonstra assim a sua preocupação com a humanidade, e não se importou em se expor, a fim de que ela aprendesse com os seus erros. Destaca o que ele diz: agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante um plenário de vossas consciências. Precisa ter muita coragem, a gente precisa muito para se expor. Eu errei, cometi muitas iniquidades, mas que essas iniquidades, que isso possa servir de exemplo. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate além de vosso meio, a fim de que minha confissão seja um roteiro para todos. No capítulo 28, ainda que tratam das preces espíritas, temos para um criminoso, cujo prefácio diz assim: se a eficácia das preces estivesse na razão da sua extensão, as mais longas deveriam ser reservadas para os culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar à caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Pensar que são inúteis porque um homem cometeu faltas muito graves seria prejulgar a justiça do Altíssimo. Por isso, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Às vezes nós ficamos muito incomodados com tudo que está acontecendo, com esses dirigentes dessas nações, mas o que nós devemos mandar para eles? Luz, muita luz, muito amor. Mas como? Sim, para que um dia eles também possam chegar aqui. Porque eles são espíritos equivocados, não têm compreensão, não têm entendimento. Então, nós que hoje tentamos adquirir essa compreensão e esse entendimento, nós devemos orar muito por eles, para que Jesus possa colocar sobre o coração deles a sua mão, e para que o amor, para que vibre lá dentro a centelha divina que eles têm. Então, nós devemos orar quando se fala também, muitas vezes a gente vê notícias terríveis na televisão, homicídios, feminicídios, nós devemos orar também, sem julgar, devemos ter misericórdia e compaixão, e orar por aquele ser, né? Orar não só para a vítima, mas orar por aquele ser que precisa de tanta misericórdia e compaixão. Eu encerro só com as palavras do Emmanuel, do livro Fonte Viva, lição 19, que ele fala assim para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Aqui sempre a evangelização das crianças. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. É isso, meus irmãos, que eu queria passar para vocês. Todos esses ensinamentos. Muito obrigada por terem me ouvido.